Oi, gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Nessa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal, iniciando mais um vlog de leitura. Dessa vez vai ser de Um Reino de Carne e Fogo. É o segundo livro da série do churrasco, né, de Sangue e Cinzas. Provavelmente esse vlog vai ter spoiler, talvez do primeiro livro, mas desse livro aqui com certeza. Porque como é um segundo livro, né, faz parte de uma série, é meio que impossível não trazer spoiler do livro que está sendo lido, né? Como também do primeiro livro para poder trazer uma contextualização do que está acontecendo no segundo livro. Enfim, basicamente é isso. Ainda não comecei essa leitura, pretendo começar hoje. Estou bem ansiosa porque eu amei o primeiro livro. A única ressalva ali que eu tive no primeiro livro foi que a gente não tinha um mapa para nos situar. E olha que coisa maravilhosa. Temos um mapa agora, tá? Embora eu já esteja familiarizada com o universo, esse mapa aqui pode ser útil, né? Porque eu li o primeiro livro já tem um tempinho, não esqueci, né? Porque eu li esse ano ou no finalzinho do ano passado, nem lembro mais, mas faz pouco tempo, tá? Não tempo suficiente para esquecer. Então eu tô bem animada para ler esse livro aqui e acompanhe, né? Pleno sábado na faculdade. Definitivamente não é o tipo de livro para ler em público. O menino sorria, mas eu nem sabia por que sorria. Era um sorriso seco, meio bobo, sem deixar escapar uma torzinha sequer. Homem não chora. E vamos de primeira atualização desse vlog sobre esse livrinho aqui. Eu estou na página 94. E, gente, eu tô ficando sem fôlego. Eu já suspeito que talvez esse livro seja muito mais romance do que necessariamente fantasia, porque a cada página, ou pelo menos a cada interação entre a Pop e o Senhor das Sombras, né, o Castiel, vou chamar ele de Cast, tá? Enfim, fogo no parquinho, tá? O Kes é muito atacante, viu? Muito atacante. Ele não perde a oportunidade de dar em cima da Pop e dizer o que ele quer fazer, o que não quer fazer com ela, se é que me entendem. Ao passo que a Pop tá fazendo um certo cu doce, né? Porque ele é o Senhor das Sombras, ele é perigoso, ele é isso e aquilo, e ao mesmo tempo ela fica tipo, ai, não sei se eu vou conseguir resistir a ele. Tá, gata. Vamos fingir que você não quer dar pra ele, tá? Enfim, não aconteceu muita coisa da fantasia em si. Eu não lembrava que ela era meia Atlante. Eu acho que essa informação tem no final do primeiro livro. Inclusive, eu tô achando que eu preciso ver o vlog que eu gravei, né, pra tentar lembrar algumas coisas. O Kes está contando a história verdadeira, ou pelo menos a versão dele da história, né? Então é uma história totalmente diferente da que a Pop cresceu ouvindo, inclusive com relação ao irmão dela. E o fato dela tentar odiar tanto Kes é porque ela acha que ela é prisioneira dele, porque ele quer trocar ela pelo irmão dele, e em nenhum momento ele nega isso, tá? Mas não faz muito sentido ele querer casar com ela para depois trocar ela pelo irmão e entregar ela nas mãos de pessoas que o torturaram, né? Que fizeram coisas inimagináveis, pessoas que ele detesta, né? Sendo que ele claramente tem uma certa afeição ali por ela. Ele conta que o nome Hawk, na verdade, não é um nome fictício, não é um nome falso, é na verdade o seu nome do meio, né? É Hawking alguma coisa. Vou deixar escrito aqui que eu não lembro. Mas ele só fez abreviar e o Flynn foi escolhido por um dos seus braços direito, né? E aí ela pergunta por que que ele contou pra ela.
aquilo e ele fala que era para ela ter certeza de que nem tudo foi mentira do que ele falou. Obviamente ele omitiu muita coisa, ele escondeu muita coisa dela. Ela não podia saber que ele era o Castiel, assim que ele descobriu que ela era a donzela, né? Então, ele escondeu muita coisa, mentiu, mas ele deixa claro que sobre o que ele falou com relação a sentimentos não foi mentira. E obviamente ela tá dando uma de louca e, enfim, querendo acreditar que ele falar que não foi mentira é, na verdade, uma outra mentira. E por enquanto é isso. Não tenho muito o que falar, porque não aconteceu muita coisa. Na verdade, é realmente o Cass tentando fazer ela acreditar que de alguma forma ele não quer o mal dela, mas é bem difícil realmente ela acreditar, uma vez que o irmão dele tá na mão de pessoas ruins e ele quer entregar ela para essas pessoas. Se é que é isso que ele planeja fazer. Porque, como eu falei pra vocês, não faz muito sentido ele querer casar com ela se é isso que ele quer fazer, né? E aí tem toda uma questão também sobre a cicatriz dela, né? Porque quando eles chegam no acampamento deles, obviamente vai ter pessoas que não vai aceitar esse casamento, né? Vai ter Atlantes e as pessoas do reino de Atlântia que não vai aceitar ela, porque ela foi criada com os ascendidos. E como é que você vai confiar numa pessoa que cresceu ouvindo aquelas histórias, que cresceu confiando que aquela era a verdade absoluta, sabe? E como sua princesa, obviamente, algumas pessoas do reino não vai aceitar tão bem. E eles já começam a mostrar isso no próprio acampamento do Cass. Quando eles chegam na primeira noite, ela já é atacada e aí o Cass, para dar um aviso para eles, mata todo mundo, né? Num jantar que eles estão tendo, tem outro cara lá que começa a falar que nunca vai aceitar ela, muito menos como princesa. Ele chama ela de vadia, ele fala sobre a cicatriz dela, como se ela fosse feia porque ela tem aquela cicatriz. Ele fala assim: eu não vou escolher essa vadia cheia de cicatrizes. E aí o Cass, meu filho, dá louca nele, simplesmente arranca o coração desta criatura. E eu achei bem feito. E aí no final ele fala assim: ninguém fala de você dessa forma e sai vivo pra contar a história. Eu fiquei tipo, ai, Jesus, mulher, só vai, entendeu? Só vai. Não deixa a oportunidade passar. Não deixa a oportunidade passar, tá, gata? Só vai, deixa de fazer com doce. Enfim, eu já marquei muita coisa. Eu tô amando uma possível amizade que vai surgir aqui entre ela e um dos braços direito do Case, que é o Kieran. Ele tem umas sacadas muito boas, assim, algumas conversas que ele tem com ela. Inclusive, ele fala para ela que em Atlântia e em todos os outros reinos, a única coisa a qual ela não deveria temer, não precisaria temer, era o Cass. Mas o cara é o senhor das trevas, né? Das sombras. Então, assim, é compreensível ela sentir um medinho, mas ao mesmo tempo ela não sente tanto medo assim, porque eles tiveram um relacionamento, né? Eles pelo menos iniciaram ali um relacionamento, embora agora ela ache que é tudo falso, que foi tudo mentira, mas ela enfrenta ele na frente de todo mundo e, tipo, enfrentar o Cass é o cúmulo do absurdo, né? Porque ele é quem? Ele é o Senhor das Trevas. Quem é que vai bater de frente com essa criatura? A Poppy. Apenas. Ela bate de frente mesmo, inclusive alguns deles que não tá aceitando ela enquanto princesa, fica se questionando se é isso que ele quer, se isso é aceitável, né? Porque é uma falta de respeito. Enfim, como eu falei pra vocês, provavelmente vai ter mais romance do que fantasia. Estou ciente e quero continuar. Eu li bem pouquinho desde que eu iniciei. O que eu li foi mais durante a ida e a volta da faculdade, e inclusive eu me pego rindo no ônibus sozinha. E eu acho que quem olha pra minha cara pensa: meu Deus, do que diabos essa criatura tá rindo? Por que ela tá rindo pra um livro? Entendedores entenderão, né? Enfim. Página 161.
eu tinha esquecido o quanto eu achei a Poppy chata e repetitiva no primeiro livro. E aqui não tá sendo diferente. Tudo pra ela, toda resposta pra ela aceitável é tanto faz. Tipo, vamos aprender a argumentar, né, gata? Eu não sei se é um problema na tradução do livro ou se realmente o diálogo foi construído dessa forma, mas as respostas dela é muito fraca, principalmente comparando com o diálogo realmente ali, tanto com o Case, eu vou dizer com o Case e com Kiera, porque são os dois personagens até o momento que ela tá tendo mais interação. O Cass, porque é o Cass, e o Kieran, porque ele tá sendo guarda dela ali, né? Porque os Atlantes não aceitam ela muito bem, e eles têm medo de que ataque, enfim. Então eles estão tendo essa troca. E quando você compara o que o Kieran fala, o que o Cass fala, para as respostas da Pop, eu fico tipo, me parece um diálogo pobre, sabe? Eu não sei se é bem essa a expressão que eu gostaria de usar, que eu poderia usar, mas ela não argumenta, ela não sabe argumentar. Só que é em determinados momentos, sabe? Tipo, sei lá, o Cass fala assim, porque eu não menti pra você, tanto faz. O Kieran fala, porque você não precisa ter medo do Cass, tanto faz. Tipo, argumentar, articula aí esse tanto faz que você tá falando, e, tipo, basicamente o Cass e o Kiera tá ali segurando os diálogos nas costas, porque se depender da Pop, tanto faz. Eu continuo me questionando sobre o significado de ser a donzela, o que significa ser a donzela. Pelo que foi explicado até o momento, e isso é desde o primeiro livro, porque eu lembro e eu assisti o meu vlog, que eu me questionava o que significava ser a donzela escolhida, né, pelos deuses, e o que deu a entender é que ela foi escolhida não pelos deuses, obviamente, porque esses deuses estão hibernando, só que o reino de Solis não sabe disso. Quer dizer, os ascendidos sabem, né, mas o povo do reino de Solis não sabe, que eles escolheram ela porque ela é parte Atlante, porque a rainha sabia que ela era parte Atlante, e enquanto parte Atlante, ela é capaz de fazer mais vampiros. O sangue dela, né, é capaz de produzir mais vampiros. Então, se for esse o significado, eu entendi, né? Se não for, eu tô meio confusa ainda com relação a isso e fica aqui na minha cabeça o tempo todo. Mas talvez isso vá ser mais aclarado mais pra frente, porque o Kes, ele tá contando a história, né, a versão da história dele, que supostamente seria a verdade, aos poucos, né, conforme ela vai perguntando, tanto o Kes quanto o próprio Kieran tá contando a história, né, porque é muita coisa, aos poucos, quando ela pergunta, quando eles estão conversando, enfim. Inclusive, ela chega a perguntar ao Kes se ele matou a primeira donzela, porque foi dito para ela que só existiu uma donzela antes dela, né? E essa donzela foi morta pelo Senhor das Trevas, né? E aí o Kes fala que nunca nem ouviu falar de uma outra donzela e que a única donzela que ele viu na vida foi a Pop, né? Ou seja, ele não matou donzela nenhuma, e eles ficam ali se questionando se é que essa donzela existiu de fato ou não. E aí o Kes explicou também sobre uma tal de seleção, que é tipo a ascensão, só que dos Atlantes. Não acontece nenhum tipo de ritual nem nada, é basicamente algo orgânico ali do corpo deles mesmo, né? Que quando eles chegam a determinada idade, uma certa maturação, os dons dele começam a se aflorar, né? No caso, o dom do Kes é o de persuasão. Eu não comentei isso no vlog anterior, eu não sei se ficou claro no livro, né? No primeiro livro, que ele tem esse poder de persuasão com as pessoas, mas nesse livro fica claro até porque o dom da Pop tá se aflorando também. Enquanto ela antes, ela só conseguia sentir a dor do outro, né? O que o outro estava sentindo ali,
de dor, e ela conseguia tirar essa dor das pessoas, agora ela consegue definir todas as emoções das pessoas, ela consegue distinguir as emoções. Então, raiva, tristeza, alegria, tudo ela está conseguindo detectar do outro quando ela expande ali o dom dela para realmente perceber essas emoções. Então, antes ela só conseguia sentir a dor, agora ela consegue sentir todas as emoções. Inclusive, tem uma parte que ela usa esse dom com o Cass para tentar identificar ali algum indício de mentira sobre tudo que ele está contando. E, obviamente, ele sente que ela está usando esse poder contra ele, né? E pede para ela não usar, porque era uma violência, e nem mesmo ele usava o poder dele com frequência, e muito menos com pessoas próximas, e para ele ela é próxima dele. E aí tá acontecendo também um problema no reino de Atlantis, né, que é um problema que o rei e a rainha tá tentando resolver, o Cass também tá envolvido. Eles estão perdendo terras para o reino de Solis, desde que a Grande Guerra aconteceu. Solis, né, o reino de Solis está sempre tomando mais e mais terra deles, e eles estão diminuindo. Porém, contudo, entretanto, todavia, nesses territórios que são de Solis, existem inúmeros descendidos, né, porque durante todos esses anos, né, desde a última guerra, que o Cass vem ali propagando, né, abrindo a mente das pessoas, olhos das pessoas, quanto às mentiras do reino de Solis, né, da realeza do reino de Solis, e esses descendidos estão dispostos realmente a ajudar, né, o reino de Atlantis e voltar para casa, que é o reino deles. Só que eles estão espalhados no reino de Solis, né, nos territórios do reino de Solis. E aí o Cass diz que o pai dele está preparado para uma guerra, que ele acha que o irmão dele, né, o Malek, não está mais vivo, que ele já está morto há muito tempo, e com isso ele só quer vingança. Só que o Cass sabe que se eles entrarem em guerra, muitas pessoas inocentes vão morrer, e ele não quer isso, e ele acredita que o irmão dele ainda está vivo. Então, se eles entrarem em guerra, aí sim que o irmão dele vai morrer. Então, a alternativa que ele encontrou, que é bem conveniente, inclusive, é o casamento, né, dele com a Pop. E aí ele cheguei no momento que ele explica para Pop todo o plano dele, né, o que ele pretende com esse casamento. E aí ele explica toda a questão, né, das terras, do irmão dele, nananã. E além dessa questão, né, o fato deles se casarem vai proteger a Pop, né, porque ela não vai ser vista mais como a donzela, mas sim como a princesa. E se ele é intocável, ela, enquanto princesa, também é intocável. Só que no reino de Atlântia, ninguém casa sem amor, né? Então eles precisam chegar em Atlântia e casar antes de comunicar isso para o rei e para a rainha, porque se eles comunicarem, o rei e a rainha vai evitar, né, que esse casamento aconteça, até que eles tenham certeza que a Pop e o Cass se amam, para poder esse casamento acontecer. E eles não têm esse tempo de verificação ali dos pais dele. Então eles precisam chegar em Atlântia e casar escondido do rei e da rainha. E com isso, quando, obviamente, eles estiverem casados, o rei e a rainha não vai poder fazer nada, mas eles vão precisar apresentar ela como princesa, e aí o reino precisa entender que ela é intocável. E aí essa é uma forma de proteger ela, além de que o reino de Solis acha que a Pop foi escolhida pelos deuses. Aí imagina ela casando com o Senhor das Trevas. Para o reino de Solis, né, para o povo do reino de Solis, isso significa que os deuses permitiu essa união, abençoou essa união. Então ela vai ser tipo uma espécie de porta-voz para o reino de Solis do reino de Atlântia. Sem contar com o fato de que ela é a favorita da rainha, então a possibilidade dela conseguir chegar mais perto da rainha é muito maior do que a possibilidade do Cass chegar perto da rainha. E aí ela diz, tá, faz sentido o plano, faz sentido o que você quer fazer, eu entendo o que você quer fazer, mas eu também quero algo em troca.
Da mesma forma que eu vou ajudar você a chegar no seu irmão, você vai me ajudar a chegar no meu. Porque o Ian, né, que é o irmão dela, ele foi embora depois da ascensão e ela nunca mais viu ele. Eles só se comunicaram por cartas. E até onde ela sabe, ele ascendeu. Mas ela tá se questionando, será que ele virou o monstro que ela tá descobrindo que os ascendidos são? Ou de alguma forma ele conseguiu aí fugir desse sistema? Ou será que ele sabe tudo o que acontece? Ou será que ele se alimenta de crianças? Ou na verdade ele tá morto e as cartas que seriam teoricamente uma comunicação entre eles eram forjadas? Então ela ainda não sabe, porque nunca mais ela viu o irmão dela. Faz anos e anos que ela não vê. Então o acordo entre eles seria esse: ela seria a noiva necessária para ele ali, apenas na frente de todo mundo, convenhamos, tá? Porque enquanto eles estivessem em quatro paredes ou na frente do que é o único que sabe do plano, a animosidade não ia cessar. Ela ia ajudar ele, ela seria a noiva dele, ia ajudar ele a chegar no irmão dele, enquanto ele ia ajudar ela a chegar no irmão dela, independente do que ela visse ali no irmão, né? Ela precisava ver com os próprios olhos se ele se tornou um monstro ou não. 7 horas da manhã, eu prontíssima para a faculdade, eu estava com o pé para fora de casa quando eu recebo esta mensagem aqui. Bom, já que não teremos aula, vamos falar sobre esse livro aqui, né? Sobre o que eu li até o momento. E que não aconteceu muita coisa, mas aconteceu algumas coisinhas que eu gostaria de comentar. Descobrimos que provavelmente, possivelmente, a Poppy é descendente de uma linhagem de Atlantes que já morreu há muito tempo, que eram muito poderosos, né? Eles morreram na guerra, né? Na grande guerra entre os Atlantes e os Ascendidos. O nome dessa linhagem é Empáticos e faz muito sentido esse nome para o dom que a Poppy tem. Eles eram favorecidos pelas divindades, pois eram os únicos capazes de fazer o que faziam, ler as emoções dos outros e transformar isso em uma arma, amplificando a dor ou o medo, afugentando um exército inteiro antes mesmo que uma espada fosse desembanhada. É a linhagem da qual acredito que você descende, Poppy. Isso é o Cass falando para ela. Eu lembro que no primeiro livro, né, no vlog do primeiro livro, eu comentei que esse poder que ela tem não é útil numa guerra. Mas, agora, se for dessa forma, seria útil, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, esse dom ela não consegue usar nos ascendidos. E se eles entrarem numa guerra entre os Atlantes e os ascendidos, ainda assim o dom dela não será útil numa guerra, né? Exceto talvez se ela aprender a usar, né, esse dom contra, na verdade, os ascendidos. Enfim, eles estão em Novo Paraíso, tá? E eles precisam voltar para Atlântia, só que tinha caído uma tempestade de neve e tal, e as estradas iriam ficar impossíveis, né, de caminhar, de irem. Então eles esperam, né, essa tempestade passar para poder ir olhar as estradas, se elas estão desobstruídas e tudo mais, para poderem viajar. Só que antes disso, os ascendidos aparecem em Novo Paraíso. Não é qualquer ascendidos, é simplesmente a guarda real. Eles procuram pela Poppy, obviamente, né? Só que o Cass tira ela de lá, né? Ele leva ela para a Floresta Sangrenta e eles ficam ali olhando, né? Enquanto eles interrogam as pessoas que estão lá. Só que aí ele mata uma pessoa, mata a segunda e ameaçam a matar uma criança. E aí o Cass não aguenta, deixa a Poppy na floresta, ele dá a adaga dela, né, a adaga que ela pensou que tinha perdido, deixa essa adaga com ela, é uma adaga de pedra de sangue que consegue matar um ascendido, e vai lá confrontar a guarda real. E quando ele chega, já dizendo, você quer saber onde a donzela está?
eu sei responder. E aí o guarda fica tipo, tá, mas quem é você? Criança, né? Porque o Kes, ele é muito novo. Assim, a aparência dele é de um jovem, né? Embora ele tenha, sei lá, mais de 200 anos. E o Senhor das Trevas, ele não tem a face, assim, tão conhecida, porque ele não é tão visto, né? E a Guarda Real também não o conhecia. E aí ele disse que é o Senhor das Trevas e que estava sim com a donzela e que não ia devolvê-la. Enfim, aí a briga começa, a batalha começa e um dos ascendidos começa a se afastar, usando a criança de escudo, né? Porque, obviamente, ele tinha medo do Senhor das Trevas. E aí a Poppy vê ele se afastando com a criança, se afastando com a criança, e ela não consegue permitir isso e vai atacar também. E aí ela consegue matar o cara, manda a criança correr. Só que a gente não sabe se essa criança correu e foi pega novamente, ou se ela simplesmente ficou ali encolhidinha, vendo tudo, curiosa. O que acontece é que o guarda real, o Bam Bam Bam, né, que até aquele momento tinha sido atacado pelo Case e quase morto, ele estava com uma ferida muito grande no peito, ele pega a criança, começa a ameaçar a criança, e aí a Poppy começa a fingir que ela estava ali sob cativeiro, né, que ela não queria estar ali, que ela queria voltar para o Reino de Solis, queria voltar para a rainha dela. E aí o que é que o cara faz? Ah, tudo bem, então eu largo a criança e você vem comigo. E ela, não, show. Só que aí ela é desacordada. E quando ela acorda, ela tá na carruagem com esse cara, voltando, né, pro Reino de Sol. Só que esse cara queria o sangue dela e começa a atacar ela, enfim. O que é que acontece? O Cass consegue alcançar ela, né? Mata todo mundo, inclusive o cara, ele, o que era, e recupera a Poppy. E aí ela tá muito machucada porque esse cara tava sugando o sangue dela e ela tava atacando ele de todas as formas possíveis. E ele leva ela de volta para Novo Paraíso, cura ela com o sangue dele. Enfim, teve muitos feridos nessa batalha, teve 3 mortos, inclusive a criança que o cara disse que ia soltar. Ao invés de soltar, quando ela ficou desacordada, ele matou a criança também. Então, quando ela acorda, o Cass fala tudo o que aconteceu e ela pergunta se os feridos estão sentindo dor. O Cass diz que eles já foram buscar suprimentos para poder aliviar as dores que eles estavam sentindo, etc. E tal. Ela diz, não, eu posso ajudar. Só que o Cass fica apreensivo porque ninguém ali confia nela. Então, ela ia ajudar, talvez alguns deles não fosse permitir, né? E aí ela fala, foda-se, eu não preciso que eles confiem em mim, eu só preciso estar perto deles e conseguir tirar a dor deles, né? E não é e eu não vou fazer isso para conquistar alguma coisa deles, para conquistar a confiança deles, só porque eu preciso ajudar, né? Depois de tudo que eu vi, agora eu tenho 100% de certeza do que o que você está falando é verdade, eu quero ajudar, né? E aí quando ela acorda, ela tá de camisola, né? Porque, enfim, tava toda ensanguentada. E aí ela pergunta se foi o Cass que trocou ela de roupa. E ele diz que não, que foi uma moça lá, a Magda. E, enfim, aí quando ela diz que vai sair para poder tirar a dor da galera que se machucou, ela ainda tá com essa camisola. Aí ele fala assim: então é melhor você trocar de roupa. Vou ficar com ciúme se alguém ficar vendo como as suas pernas são bonitas. Inclusive, eu estou amando o senso de humor do Cass. Porque quando ele chega lá no forte, né, quando ele percebe que poderia ter mais mortos, e ele fala que é o Senhor das Trevas, os ascendidos já começam a se preparar para atacar. E aí quando o cara mostra as presas, ele fala assim, as minhas são maiores que as suas. Tipo, bem calminha, só provocando mesmo. Eu fiquei tipo, gente, ele é um meninão, um meninão de 500 anos. Eu tô amando o senso de humor dele. Não só nas batalhas, né? Inclusive, no primeiro livro também, no primeiro vlog eu comentei que a Jennifer precisava aprender com a Cassandra. Talvez ela tenha lido algum livro da Cassandra, porque essa batalha aqui foi interessante, foi bem descrita, deu emoção, sabe? Então, gostei. Mas enfim, basicamente é isso.
quase 15 minutos aqui falando com vocês, quando eu disse que não tinha acontecido muita coisa, mas até que aconteceu. Olha, sinceramente, tô ficando levemente estressada com a Popiane. Porque ela fica o tempo todo tentando se convencer que eles estão fingindo o relacionamento entre eles, né? Que é só por causa do plano, que o Castiel tá usando ela, que ela tá usando ele também, porque, enfim, ele quer chegar no irmão, ela também quer chegar no irmão. E aí eles se pegam, eles se beijam, eles transam, eles fazem isso e aquilo, e ela sempre dizendo: ah, não, é fingimento. Estamos fingindo. É só fingimento. Mulher, pelo amor de Deus. Fingimento aonde? Só que ao mesmo tempo que ela diz que é fingimento e que ela nem sabe como agir, como fingir, né? Porque todo mundo precisa acreditar nesse relacionamento. Ela já admitiu que é apaixonada por ele, que se apaixonou por ele. Ela admite que o corpo dela reage a ele de uma forma inexplicável. Ela vive pensando no quanto ele é bonito, no quanto ele é sexy, no quanto ele é isso, no quanto ele é aquilo, mas quando eles estão juntos é fingimento. Quando ele fala alguma coisa relacionada a sentimentos, é fingimento. Ele tá mentindo, ele só tá escutando, ele só tá falando o que ela quer escutar. Mulher, você tá me irritando num nível, assim, ó, um pouco acima do necessário, sabe? Eu parei agora no capítulo 19, eu acho, 20. Aí no final, eles estão partindo, né, indo pra Atlântia, finalmente. E aí, tem uma parte que o Elijah, acho que é isso, cadê? O Elijah fala assim, cuide da sua noiva. E aí o Castiel fala, eu sempre cuido do que é meu. Aí a Poppy vai falar pra ela, aliás, eu não sou sua, eu sou única e exclusivamente minha, tá? E aí o Castiel diz, mas eu gostaria de ter pelo menos um pedacinho seu, diga qual pedacinho que eu posso ter, que eu vou cuidar como se fosse algo precioso, porque é precioso. E aí ela fala isso aqui, não havia razão para isso, pois o que ele não sabia era que já possuía muitos deles, ou seja, muitos pedacinhos dela já era dele. Então por que diabos você tá fazendo esse cu doce, porra? Estressada, sério, tô estressada. Eu sei que é Names to Lovers, eu sei que ela precisa, né, fazer isso aí, mas porra, 300 páginas, metade do livro e ela ainda tá com essa ladainha. Jesus. Eu tenho a impressão de que quando a Jennifer escreveu esse livro, ela não estava muito atenta. E que o revisor, né, também não estava tão atento assim quando fez a revisão desse livro. Porque ela repete umas coisas que são tão básicas, sabe? Que, enfim, é notório. Por exemplo, eles chegaram em Ponte alguma coisa. Esqueci já. E aí, o rapaz. Eu posso só ver aqui onde é que eu parei pra comentar. Ai, Deus. Não vai dar não. Vou tentar de Vou tentar de novo. Tá, eles chegaram lá, ele tirou. Pô, meu Deus, me deixa em paz. Ele não vai deixar. Tá, eles chegaram. Eles chegaram no local. E aí, o Alastir, né, que é o... alguma coisa lá da rainha. O que tá acontecendo, boy? O conselheiro da rainha, ele bebeu, né?
E aí, o menino que tá nesse forte, ele fala assim, porque ele foi dormir. Aí o Castel fala que provavelmente ele tava bêbado e o menino, sim, mas a gente se certificou de que o quarto estivesse fresco, arejado, com a lareira ligada, né? Acesa, ligada. A lareira acesa, porque aqui faz frio, né? As noites aqui são frias. Aí, 2 páginas depois, quando esse mesmo menino vai levar eles pro quarto, né? Aí, quando entra no quarto, ele fala: o Alastir se certificou de deixar o quarto arejado e com a lareira acesa, já que aqui faz frio, já que as noites aqui são frias. De novo. Tipo, e essa é só um dos exemplos, tá? Isso já aconteceu outras vezes. De comentar uma coisa e se repetir. E eu pensei que era algo da pop, mas não é. É algo relacionado à escrita mesmo da Jennifer, à revisão e talvez a tradução, não sei. Enfim, só um pequeno adendo. Meu Deus. A Pop é insuportável, meu Deus do céu. Ela simplesmente não quer admitir que o Cass se importa com ela, gosta dela, que ele não tá fazendo tudo o que ele tá fazendo só porque ele quer recuperar o irmão, colocar o reino dele contra ele mesmo, irritar os próprios pais por conta dela, para que ela seja livre, se é isso que ela tanto quer, sabe? E aí eu adorei o final da fala do que eram para ela, né? Depois dele ter falado uma página completinha, ele ainda terminou assim. E só para você saber, a única razão pela qual eu não acabei com a sua vida no instante em que descobri que você apunhalou o coração dele é porque ele se importa com você. Ou seja, meu amor, você passou de ser morta há muito tempo, tá? E só não foi morta até o momento porque o Kestel se importa com você. Então, para de fazer com o doce inferno. Chata pra caralho, velho. Não é possível, meu Deus, eu tô no ódio. E aí, depois de tudo que o Kieran falou, ela ainda vem dizer que o Kestel poderia até se importar com ela, mas não tanto assim. E outra coisa, ela fala assim que é a segunda vez que ela toca nesse assunto. Que ele era um Atlante, ele já tinha mais de 200 anos, e que quando ela envelhecesse, ela pensando no futuro que ela disse que ela não quer ter com ele, que ela ia envelhecer, ficar velha, enrugada, e ele ia continuar um belo, maravilhoso, jovem e delícia, entendeu? Ou seja, síndrome de Bella Swan, né? Porque eu lembro lá na saga Crepúsculo que a Bella queria ser transformada em vampira porque ela ia envelhecer, ficar velha caduca, enquanto Edward ia continuar um galã de novela. A Penélope tá indo pelo mesmo pensamento. Tipo, eu não pensei que eu ia me irritar com esse livro, sabe? Começou tão bom, tão gostoso, tão, sabe? Mas já deu, já deu. E esquecendo um pouquinho o meu ranço, meu estresse, minha raiva com a Penélope, estou curiosa sobre essa ex-noiva do Cass, né? Que ele já foi noivo, ela morreu, a gente não sabe como ela morreu, a única coisa que a gente sabe é o nome dela e que o Cass não fala sobre isso. Por que ele não fala sobre isso? Eu só estou curiosa para saber o que foi que aconteceu, porque obviamente gerou um impacto gritante na personalidade, né, do Cass, para além do que ele sofreu na mão dos ascendidos e o fato de que agora é o irmão dele que tá capturado, né, e que esse irmão foi capturado tentando salvar ele. Então, assim, tem muitas coisas aí no passado de Cass que faz com que ele seja quem ele é, sabe? Enfim, é isto. Vou continuar lendo. Em algum momento vai ser contado aí o que aconteceu, qual foi o rolê com essa ex-noiva dele.
O Kieran acabou de dizer para Pop que quando um Atlante se importa com outro, ele para de se alimentar de qualquer outro. Ou seja, o Kes, ele tá sem se alimentar há meses, desde que ele conheceu a Pop. Tanto é que, um pouquinho antes dessa conversa entre eles, o Kes meio que atacou a Pop, porque quando eles ficam muito tempo sem se alimentar, eles meio que se perdem na fome e ficam sem ter noção, né, do tempo, espaço, das pessoas que estão na sua frente, enfim. E é basicamente isso que tá acontecendo. Ele tá meses sem se alimentar porque ele se importa com ela. Aí, depois de tudo isso, se a Popiane ainda vier com essa ladainha de que o Cass sente e o que ele diz sentir com relação a ela é fingimento, eu vou parar de ler essa merda, entendeu? Eu tenho a leve impressão de que esse vlog vai ficar gigantesco. Porque, gente, acontece muita coisa. Eu tô na página 446. Falta isso aqui para terminar. E nisso aqui já aconteceu uma infinidade de coisas que eu não tô nem sabendo processar. Quais são as informações novas, né? Que eu ainda não falei para vocês. Primeiro, sobre a tal da união. A união, basicamente, é você fazer sexo a três. É isso que dá a entender. Quando um fundamental, que é a linhagem do Castiel, se casa com uma mortal, que é parte Atlante, né, que é o caso da Pop, eles podem fazer a união. É uma tradição que não é praticada atualmente muito, né, na verdade, faz um tempo que não é praticada, mas ela existe. E essa união consiste em os três, né, o fundamental, que no caso seria o Castiel, com o Lupino, ao qual ele é ligado, né? Ele tem um vínculo com o Kieran. Se um morrer, o outro meio que enfraquece. Se um for ferido, o outro também meio que adoece, né? Enfim, tanto é que quando o Cass estava preso e estava sendo torturado, estava sendo mantido sem alimento, né? Sem sangue, o Kieran passou o tempo que o Cass estava preso doente, porque ele estava debilitado. Enfim, e aí eles precisam trocar sangue entre si, o fundamental, o vínculo desse fundamental, o Lupino, que é vinculado a ele, e a esposa, né, a noiva. Ou seja, Cass, Kieran e Pop. E essa união acaba se tornando um pouco mais íntima. Eu tenho, assim, a leve impressão que a Jennifer tem um certo hiperfoco em relações com mais de duas pessoas, tá? Porque o livro que a Pop lê lá no primeiro livro, que é um romance hot, digamos assim, tem a menção de que a moça, né, a protagonista, leva mais de um homem para sua cama. Tanto é que a Pop não fica tão impressionada com essa informação sobre a união. O que ela fica meio assim é que é com o que eram, né? Ela criou um certo vínculo ali com o Kieran de amizade, embora o Kieran deixe claro que eles não são amigos, mas eles criaram sim uma certa conexão ali. E aí ela fica se perguntando, né? Porra, vou ter que transar com o Castiel e com o Kieran. E aí ela fala até que o Kieran é bonito, né? Tem um porte ali interessante. Ela já viu o Kieran nu, inclusive, quando ele se transformou. E aí o Cass até brinca com ela que ela ficou interessada, né? E tal. Mas que ela não precisava se importar com isso porque
eles não precisavam fazer se ela não quisesse, que ele não era tão apegado às tradições antigas e que essa união não necessariamente se tornava tão íntima a ponto de os três fazerem sexo. Muitas dessas uniões aconteciam com todos eles vestidinhos, né? Enfim. Vim do futuro para comentar com vocês qual é a relevância, a importância dessa união, porque eu só comentei com vocês que era um possível sexo a três ali, mas na verdade essa união acontece quando um fundamental e uma mortal se casam, né? No caso, a Poppy, ela é parte Atlante, então ela é mortal. E para quê existe essa união? Porque quando um fundamental ele é ligado a um lupino, esse lupino dá vida por esse fundamental. Então ele é ali a proteção, o escudo do Cass. E quando essa união acontece, a mortal, né, esse vínculo do Kieran, ele é do lupino, no caso, ele é estendido para mortal. No caso, seria estendido para Poppy. Então, o mesmo nível de proteção que o Kieran oferece para o Cass seria oferecido para Poppy. E outra coisa, ela não se tornaria imortal, mas ela teria o mesmo tempo de vida que eles, né? Então ela não envelheceria na mesma velocidade que ela envelhece enquanto mortal. Ela envelheceria muito mais lentamente, digamos assim, da mesma forma que o Cass e o próprio Kieran. Ou seja, aquela pulguinha atrás da orelha dela de que ela, enquanto mortal, ia envelhecer, ia ficar velha, enrugada, enquanto Cass ia continuar um príncipe lindo, maravilhoso, acabaria, né? Se eles fizessem essa união, porque ela ia envelhecer junto com Cass. Ela não precisaria se preocupar em ficar velha, enrugada, ao lado de um príncipe maravilhoso, entendeu? Então, é por isso, inclusive, que eu acho que vai rolar em algum momento. E aí, quando ela tá conversando com o Kieran, eu não sei se o assunto era a união, não lembro bem, mas ele sente uma energia estática ao tocar nela e ele fica achando isso estranho, pergunta se ela sentiu a mesma coisa, ela diz que não, e eles deixam pra lá. Só que aí, em uma determinada tarde que o Cass sai pra passear com ela e leva ela no passo de... Deixa eu ver aqui o nome. Pontal de Espessa, né? Que é um local que ele está reconstruindo depois do reino, a rainha e o rei de Solis ter destruído, enfim. E o Cass leva ela lá, então ela encontra um lupino no caminho e esse lupino sente a mesma coisa, essa energia estática. Quando eles chegam no local e conhecem a irmã do Kieran, inclusive amei ela tanto quanto eu amo o Kieran, perfeitinhos, zero defeitos. Essa irmã também sente essa energia quando a Poppy encosta nela, né? Elas se dão as mãos, né, para se apresentar uma a outra, assim como a Poppy fez com o outro lupino do caminho, e ela sente essa energia estática e eles ficam se questionando, "Oxe, já é a terceira, não a terceira pessoa, mas o terceiro lupino que isso acontece." Então, é no mínimo estranho, mas eles estão achando que é por conta da sua descendência, né, da sua linhagem dos empáticos. O Kieran chegou até a falar para ela, né, quando aconteceu esse momento com ele, que ela tinha cheiro de morte. E aí ele questiona para a irmã dele qual era o cheiro da Poppy para ela. E a irmã dela disse que ela tem cheiro de antigo, que ela não consegue explicar o cheiro, não é tipo o cheiro de naftalina, mas de algo antigo mesmo, sabe? E o Cass, ele fala que para ele ela não tem cheiro de antigo, não tem cheiro de morte, tem cheiro de mel. Mas o sangue dela tinha um gosto de antigo, de algo antigo, né? Como se fosse um vinho antigo, sabe? Que é bom, mas tem aquela sensação de ser algo muito antigo. E, mais uma vez, eles acham que é por conta da linhagem delas. Os empáticos viveram há muito tempo atrás e eles foram extintos até a Poppy aparecer. E aí, para finalizar, acontece mais uma coisa. A gata simplesmente dá uma de Edward Cullen e começa a brilhar. Um dos
lupinos que estão ali, ele é mais novo, né, e tal, e ele vive na forma de lupino, estava ali andando pelas construções, alguma coisa caiu por cima dele e estraçalhou as pernas traseiras dele. E ele estava sentindo muita dor, muita dor. E aí pediram para ir chamar a curandeira. E a Pop disse: tá, enquanto ela vem, deixa eu ajudar, deixa eu tirar a dor dele. E aí ela toca nele e começa a tirar a dor dele, mas do nada ela começa a ver as mãos dela brilhar e ela fica assim: opa, peraí, o que é isso? Isso nunca aconteceu. E aí ela nota que todo mundo tá olhando para ela. Não só o Kieran, a irmã do Kieran, Vonneton, acho que é o nome dela, e o Cass, mas tinha uma multidão de gente observando ela. E aí o Cass diz que ela tá brilhando. Ela tá brilhando dos pés à cabeça. Tipo, do nada. E aí todo mundo fica se perguntando: que porra que tá acontecendo? Esse Lupino, ele precisava voltar à sua forma normal, né, mortal no caso, para que ele não perdesse as pernas. Então, como ele estava sentindo muita dor e ele era um lupino jovem, a probabilidade dele conseguir fazer isso era muito pequena. E aí a Pop consegue tirar a dor dele e ele consegue voltar à forma mortal. Só que ele não volta com as pernas doloridas ou quebradas. Volta 100% normal, 100% curado. Ou seja, a Pop curou o lupino. Ela curou ossos, entendeu? E aí tem uma parte que fala que os empáticos, eles eram descritos e vistos como devoradores de almas. E aí ela notou que a multidão ali estava curiosa, né? Ela aguçou seus sentidos para sentir o que é que a galera estava pensando ali. E tinha curiosidade, tinha surpresa, tinha um monte de emoções e dentre elas, medo. E aí, quando ela sentiu medo de alguém, ela fica se questionando por que alguém sentiria medo de mim. E aí ela lembra dessa questão do devoradores de alma. O Cass também fica levemente preocupado com aquilo ali, né? E decidem que eles vão casar. Finalmente eles vão casar, porque eles já estão em solo da Atlântida ali, né? Então eles podem casar. Só vão esperar uma pessoa que precisa ser líder dos lupinos para poder fazer a cerimônia. E eles precisam casar antes de chegar no rei e na rainha de Atlântida, para que eles não consigam adiar esse casamento, né? Eles não podem impedir, mas adiar eles poderiam. Então, o Kelly, ele precisa casar antes disso, porque eles não têm tempo, né? E outra coisa é que ele fala que eles vão casar e depois eles vão até lá, até o rei e a rainha, porque a Pop precisa ser coroada. Ela vai ser a princesa de Atlântida, a próxima rainha, né? A aspirante à rainha. Então, ela precisava ser coroada para que o povo de Atlântida entendesse que o rei e a rainha de Atlântida, né, os atuais, abençoaram esse casamento. Está acontecendo tanta coisa que eu tô tipo, gente, não consigo assimilar, é muita informação. Mas estou amando, porém, contudo, entretanto, todavia, estou odiando esse slow burn. Porque assim, eu gosto de um slow burn, sabe? Gosto de um Enemies to Lovers, mas aqui é slow, 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 slow. 1000 vezes slow burn, sabe? Então, assim, tá cansativo, tá cansativo. Cada vez que a Pop fala que eles estão fingindo, é uma punhalada no meu coração, porque eu tô cansada de escutar essa ladainha, juro. Até o próprio Cass vem com essa história de fingimento, sendo que ele é o mais cadelinho dela, sabe? Tipo, ai, gente, quando é que o slow burn acaba? Porque, sério, já deu. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei já deu aqui pra vocês. Mas enfim. Tá meio escuro agora porque tá chovendo.
e meu celular tá em 12%. Eu não sei se vai dar para eu fazer as atualizações que eu quero aqui com vocês. Eu anotei algumas coisas. Eu parei na página 600 e faltam 40 páginas, tá, para terminar. Mas eu queria comentar com vocês antes o que aconteceu desde a última atualização, porque esse final eu acho que vai me dar algumas respostas que ainda tá aqui matutando na minha cabeça. Primeiro de tudo, detestei essa história do Castiel ser prometido a outra e era uma lupina, né? Ele explicou que ele nunca aceitou essa promessa dos pais, mas que essa aliança entre ele e os lupinos ia fortalecer ali, enfim. Enfim, detestei. Principalmente porque essa lupina é parente próxima ali da mulher com quem ele noivou, né? Inclusive, ele falou sobre essa mulher e eu já imaginava, né, que ela estava morta, já imaginava que ela estava morta, não, deu a entender que ela estava morta, né? Mas eu imaginava que tivesse sido ele quem matou ela. Mas eu pensei que tivesse sido um acidente, né? E que ele se culpasse por esse acidente que ele nunca contou pra ninguém. Só que na verdade ele matou sim ela, mas foi querendo porque ela traiu ele, traiu o irmão dele, traiu o que eram, né? Enfim. Então, achei ótimo ela ter morrido dessa forma, porque aí tira essa sombra da Poppy de estar se comparando com alguém que o Cass amou lá no passado, né, e tudo mais. E aí aparece o pai do Kieran, que diz que não sabe muito bem se, não tem certeza se a Poppy faz realmente parte da linhagem dos empáticos, porque ele já viveu muito, ele já conheceu empáticos, e os empáticos que ele conheceu não curava ninguém, muito menos brilhar, né, como o luar, né, como ele disse, essa luz prateada que ela emana, ele nunca viu, né, e essa energia estática é só com os lupinos, né, quando os lupinos tocam nela, sente isso, e ninguém sabe explicar o porquê, então eu acho que ela tem alguma ligação com os lupinos, não foi explicado, mas eu fui olhar o Pinterest e eu achei uma imagem, que eu vou deixar aqui na tela, que faz sentido, talvez o poder dela tenha alguma coisa a ver ali com os lupinos, algum tipo de ligação, e é por isso que essa energia estática passa entre eles quando eles tocam nela. E o Cass fala que nessa última batalha, né, que aconteceu uma batalha, os Ascendidos foi lá no Pontal de Espécie e tal, o que Eren fala que eles ouviram, né, sentiram de alguma forma a Poppy chamando por eles. Não só pelo que era, mas por todos os lupinos. E outros lupinos confirmaram que eles sentiram, né, escutaram ela chamar por ele, como se ela estivesse em perigo. E foi justamente no momento que ela estava prestes a se, entendeu? E aí, com relação a essa linhagem, o Castiel tá com alguma suspeita ali que possivelmente ela seja descendente de duas linhagens, né? Que sim, ela possa ser descendente dos empáticos, mas também tem uma segunda linhagem ali, ou que a linhagem empática dela seja muito mais antiga daquelas que eles chegaram a conhecer. E aí, nessa batalha, uma informação interessante que é jogada ali pela duquesa, é que a Poppy é neta da rainha de Solis, ou seja, a mãe dela não era só amiga da rainha, mas era a filha da rainha, só que não faz sentido, porque os ascendidos não podem engravidar, etc. E aí a duquesa diz que a rainha não é ascendida, né? Tipo, ela não diz assim, dessa forma, mas ela dá a entender que a rainha não é ascendida. E, enfim, não faz muito sentido, né? Mas fica aí essa pulga atrás da orelha. Será realmente que a Poppy é neta da rainha de Solis? E se for esse casamento, que inclusive eles se casaram, glória a Deus, amém, né? Só que agora é real, né? Porque finalmente valeu a pena esperar 550 páginas para que eles realmente admitissem que amam um ao outro, né? Porque a declaração que eles fazem é assim, ó, lindíssima, valeu super a pena esperar. Inclusive, o Kieran começou a ver a Poppy como uma amiga, né? Antes da batalha acontecer, o Cass pede pra ele ir embora, né? Tentando proteger o Kieran. E o Kieran fala pra ela, olha, cuida do seu príncipe, Poppy. E
apelidos, né? Ele sempre chamou ela de Penélope. Porque ele fala, né, que para os Atlantes, apelido, eles são reservados apenas para aqueles mais próximos, amigos, parentes, família, os mais íntimos mesmo. E ele chamou ela de Pop, eu fiquei toda derretida, gente, meu Deus. Enfim, eu tô falando bem rápido aqui para o meu celular não descarregar. E outra coisa, quando eu falo que a Sarah J. Maas fez escola, é porque tá lá a batalha acontecendo, óbvio que eles estão ganhando, né? E aí a Poppy vai atrás da Duquesa, porque ela queria matar a Duquesa, e o Cass até brinca com ela, se você quer matá-la, você vai ter que chegar primeiro, né? Antes de mim. E aí a Poppy chega, né, na carruagem onde a Duquesa tá, e elas batem boca ali, ela pergunta pelo irmão dela, pelo irmão do Cass, enfim, ela mata a Duquesa. E aí, quando o Cass aparece, né, porque ele pensou que ia dar merda ali, que ela poderia morrer, quando chega lá, que ele vê que ela matou a Duquesa, ele simplesmente quer o quê? Transar com ela. E eles transam na carruagem. Enquanto a batalha ainda tá acontecendo lá fora, sabe? Quem leu Corte de Chamas Prateadas sabe que tem algo bem parecido lá, né? Eu até comentei no vlog de leitura desse livro. Que eu fiquei tipo, gente, tem gente morrendo, tem uma guerra acontecendo e os desgramados só tá pensando em. Entendeu? Pelo amor de Deus. Enfim, basicamente é isso. Vou terminar ele agora e amanhã de manhã, antes de começar a trabalhar, eu volto para comentar com vocês o que eu achei do final desse livro. Eu pensei que eu teria respostas. Fui enganada, né, amores? Vocês viram o final desse livro? Eu tenho algumas coisas para falar, mas a principal delas é que eu preciso do terceiro livro na minha mesa para ontem. Vocês têm noção? Aquele final, esse final que eu mostrei aí para vocês. Curvem-se diante da última descendente dos mais antigos, aquela que tem o sangue do rei dos deuses nas veias. Curvem-se diante de sua nova rainha. Como assim que ela vai ser a nova rainha sem nem mesmo ter sido coroada a princesa? A bicha é fodona mesmo. E eu preciso entender isso. Bom, como eu não tenho o terceiro livro, deixa eu afastar um pouquinho vocês estão muito perto. Como eu não tenho o terceiro livro e vai demorar um pouquinho até eu tê-lo nas minhas mãos, e inclusive eu vou comprar o terceiro e o quarto logo, porque eu sei que quando eu terminar um eu vou querer ler o outro. Primeiro, tem uma coisa que tá aqui na minha cabeça, martelando há um bom tempo, desde o início do livro. Porque desde o início do livro, quando a Poppy conhece o conselheiro da rainha, o Alastir, do rei e da rainha, né? Ela diz que ele se parece muito com o Victor, que a voz dele lembra muito o Victor, a maneira como ele fala, a maneira como ele se porta, lembra muito o Victor. Isso tá na minha cabeça porque no final do livro ela comenta isso de novo, que era bizarro, era estranho como ela lembrava do Victor quando olhava pro Alastir. Aí eu tô pensando que Victor era algum parente próximo ou distante do Alastir. Não sei se poderia fazer sentido. Ele precisaria ser parte Atlante ou Atlante, né? Talvez ele estivesse ali realmente para proteger a Poppy de alguma forma. Talvez ele conhecesse os pais da Poppy. Não sei, mas eu tô com isso na minha cabeça. Eu espero que essa dúvida seja sanada nos próximos livros. Se ela for só esquecida, essa informação foi esquecida, eu vou ficar muito frustrada, porque a Poppy não fala uma, duas, nem três vezes, ela fala várias vezes. Toda vez, na verdade, que o Alastir aparece, ela comenta que ele parece o Victor. Na minha cabeça, não é uma informação banal, né? Porque o Victor era a figura de pai que ela tinha, né? E o Alastir, por mais que ele seja só o conselheiro do rei e da rainha, ele também figura essa
paternidade com o Cass e com o Malek também, né? Mas o Malek, enfim, não apareceu. Então, eu tô com essa pulguinha atrás da orelha. Eu achei fofíssimo e, na verdade, interessante quando eles estão lá na floresta. Não lembro o nome da floresta, mas é uma floresta que tem uma deusa que tá hibernando, né? Enfim, e eles se separam. Eles precisam passar por essa floresta para poder entrar em Atlântia. E tem uma névoa muito densa, que não é exatamente uma névoa, é magia Atlante, né? Magia da deusa. E aí eles se separam em grupos de 3, e os 3, obviamente, né? Cass, Pop e Kieran. E aí eles precisam dormir, né? Quando a noite cai, eles já não enxergavam muito. E com a noite, né, eles começaram a enxergar muito menos. E aí eles vão dormir. E o Cass alerta a Pop, né? Diz pra ela que não é pra ela vagar por aí, até porque ela nem enxerga um palmo à sua frente. Que a névoa vai entrar na cabeça dela, vai fazer ela ver coisas, então que ela fique atenta. E aí eles vão dormir. Aí o Cass, ele monta, né, o acampamentozinho deles lá com os cobertores, um do lado do outro, e ela fica perguntando, ué, todo mundo vai dormir junto? Nós 3? Enfim, né? Tipo, eles só vão dormir, literalmente, né? E aí, quando ela acorda, no meio da noite, ela tá agarrada no Cass e o Kieran tá agarrado nela. A perna do Kieran tá entre as pernas dela, a perna dela tá entre as pernas do Cass, o braço do Kieran tá em volta ali da cintura dela, o braço dela tá em volta da cintura do Cass. Enfim, eles estão todos juntos ali. E aí ela fica meio que imóvel ali, né? Porque os dois estão, tipo, num sono profundo e ela fica tipo, meu Deus, que tá acontecendo? E aí a gata já lembra do que? Da união, né? Porque eu acho que essa união vai acontecer. Em algum momento, em algum livro, essa união vai acontecer entre eles. Eles falam de uma forma tão natural, o próprio Cass fala de uma forma tão natural dessa união, e o que eram dar umas bufadas dele, né? E eu acho que a união entre eles não vai ser só uma união básica, não. Vai rolar coisas, entendeu? Vai rolar três ali, vai rolar, entendeu? Vocês estão entendendo? E aí a névoa mexe sim com a cabeça dela e ela tem um sonho que, na verdade, tá mais para uma lembrança do momento em que ela foi atacada pelos vorazes, que os pais dela morreu e tudo mais. E ela já vem tendo esses sonhos, né? Essa lembrança há um tempo, só que sempre picadinhas, sabe? Sempre aparece uma cena a mais, uma cena a mais, uma cena a mais. E dessa vez ela viu o pai, ela viu um homem que ela não conseguiu ver o rosto, estava encapuzado, mas que esse cara fala com ela, né, diretamente. Ela ouve a mãe dela gritar, como é que você pôde, tipo, direcionando a alguém. Então, tinha mais alguém ali, no momento em que eles foram atacados pelos vorazes, e ela não sabe quem era. E aí eu me questiono também, será que ela foi realmente atacada por vorazes? Será que eram vorazes? Ou será que foi isso que colocaram na cabeça dela? E na verdade, eles foram atacados pelos próprios ascendidos, talvez até pela própria rainha. Não sabemos, vamos saber nos próximos livros, provavelmente. Enquanto ela sonhava, né, e ela estava prestes a descobrir, a ver a cara do homem que aparece nessa lembrança, e ela estava inconsciente, né? Para ela só estava sonhando, ela só estava tendo aquela lembrança, só que na verdade ela estava vagando pela floresta. E ela estava prestes a cair num precipício. Só que a deusa que estava hibernando ali simplesmente resolveu acordar do seu belo sono de beleza para proteger a Poppy. E aí, supostamente, né, é o que eles acham que aconteceu. A própria deusa acordou o Cass e o Kieran para poder buscar a Poppy, e a própria deusa fez ela acordar para entender que ela estava prestes a pular de um precipício. Aí a terra começa a tremer e o Cass fala: isso aí é uma deusa ou um deus voltando para o seu lugar de descanso. Ou seja, a deusa simplesmente acordou, protegeu a Poppy e voltou para dormir. E no casamento deles, um outro deus, um tal de Nikitos,
não sei se é assim que pronuncia, mas eu sei que ele é importante e que ele vai aparecer nos próximos livros, porque eu vi fanart no Pinterest. Eu tenho que evitar isso enquanto eu tô lendo uma série, né? Mas enfim, ele abençoou o casamento deles porque quando a cerimônia foi finalizada, concluída, o dia virou noite. E isso só aconteceu no casamento do rei e da rainha. E isso é um presságio, né, segundo eles, de que o deus Nikitos, se é assim que pronuncia, não sei, aprovou aquele casamento. Então, aparentemente, os deuses gostavam da nossa queridíssima Pop. E aí que chega, né, o grande final, que é o Beckett. Eu não lembro o nome dele, mas ele era tão fofo, tão... Fiquei triste por ter sido ele atrair a Pop, porque ela curou ele e ele foi lá e levou ela para uma armadilha, né? E que foi através dessa armadilha que Beckett, é esse o nome dele. E foi a partir dessa traição, né, que ela descobriu quem ela realmente é. Na verdade, ela não descobriu, né? A gente sabe que ela é descendente do rei dos deuses e que agora ela é a rainha de Atlântia, mas o contexto disso aí, né, ainda vai ser explicado. Mas ele levou ela para um templo que ela queria muito ver, que é lindo, enfim, já tinha Atlantes lá e descendidos que não aceita ela, né, por ela ter sido criada pelos ascendidos, etc. E que o fato dela ser a princesa, dela ser casada com Cass, para eles indiferentes, eles estavam dispostos a morrer, né, para evitar que ela destruísse a Atlântia de dentro para fora, porque eles acham que a Pop tá ali como infiltrada dos ascendidos. E se você for parar para pensar, né, faz super sentido eles pensarem dessa forma. E aí eles estão com muito ódio, muita raiva, né, enfim, e ela começa a engolir, digamos assim, todo esse sentimento até que acumula dentro dela e ela solta alguma coisa e mata todo mundo e começa a brilhar e enfim. Os primeiros a chegarem no templo são os lupinos. Eles começam a encarar ela e quem começa a tentar chegar perto dela, eles começam a rosnar como se eles estivessem protegendo ela. O Kieran olha para ela como se nem a conhecesse, sabe? Tipo, maravilhado. O próprio pai do Kieran, que ele é enorme, ele chega a ser maior que ela na forma de lupino. Ele fica assim próximo dela e rosnando quando alguém tenta chegar perto. O próprio Cass, quando ele tenta chegar perto dela. O Jasper, né, que é o pai do Kieran, rosna para ele também. Até que o rei chega e a rainha. Quando a rainha chega, ela percebe, né, ela vê o que está acontecendo e fala essa última fala, né, essa última frase no livro, dizendo que ela é a nova rainha. Gente, sério, eu preciso muito do terceiro livro, mas eu não tô tendo dinheiro pra comprar, entendeu? Só mês que vem. E falta tanto pro mês que vem, cara. Faltou. Eu vou chutar. E quando eu li essa última frase, eu pensei, porra, quero ver agora quem é que não vai aceitar ela. Quero ver quem é que vai ter culhão de não aceitar ela. Entendeu? Enfim, gente, é isso. Eu nunca me senti tão órfã de uma fantasia como eu estou me sentindo agora. Eu estou aliviada, na verdade, de saber que os próximos livros eles já estão publicados. Então é só eu lá na Amazon dar um clique, comprar e esperar chegar em casa e ler. Porque se eu tivesse que esperar anos para o terceiro livro, eu ia surtar. Juro. Porque esse final, minha gente, enfim, esse vlog tá mais para um resumo do que aconteceu do que exatamente um vlog. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Comenta aqui embaixo o que você achou desse livro, né? Quais são as suas teorias para o terceiro? Assim, teorias não, né? O que eu posso esperar para o terceiro livro, né? Você que já leu. Enfim,
se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Acompanhe que eu vou trazer vlog dos próximos livros também. Eu vou tentar trazer vlogs menores, vou tentar falar menos, tentar resumir menos, é porque para comentar eu preciso contextualizar, e o contexto para mim é contar o que foi que aconteceu, para eu chegar na minha linha de raciocínio, de pensamento e enfim. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, e até o próximo vídeo.